Olá, eu sou Adriano Camacho, editor de conteúdo no Tecmundo Security, e hoje eu vou te contar a história de um aplicativo de relacionamentos exclusivo para mulheres que quase acabou vazando os dados de centenas de usuárias por alguns descuidos. Este aplicativo se chama Safos. O Safos possuía registro autorizado apenas mediante documentos pessoais. E embora pareça uma proposta com boas intenções na primeira análise, não demorou para que muitos usuários começassem a suspeitar dos requerimentos. E neste mês de setembro, um suposto vazamento de dados teria se confirmado. O caso em questão trata do app da Safos, que recentemente foi lançado para Android e iOS. Segundo a descrição em seu site oficial, o aplicativo foi pensado para ser um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todas as pessoas que buscam conexões afetivas. Para criar tal ambiente, o Safos obriga que as candidatas enviem uma foto segurando seu RG ao lado do rosto. Manual, o processo de avaliação não possui automação alguma, sendo revisado por membros da equipe interna. A escolha pela revisão humanizada não é por acaso. Conforme explica Safos em uma postagem, a decisão se dá pelas falhas de identificação frente à diversidade das usuárias, como as mulheres não femininas, que acabam sendo falsamente rejeitadas como homens. Ainda que pareçam rigorosas em excesso, as decisões partem de um princípio comum: o crescente índice de violência contra mulheres, além de crimes contra minorias LGBTQI/APN+. Segundo dados do painel Violência contra a Mulher de 2025, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o número de casos de feminicídio julgados aumentou mais de 225%, passando de 3.375 para 10.991 desde 2020. Similarmente, dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM, apontaram um aumento de 50% nos casos de violência contra lésbicas no Brasil entre 2015 e 2022. Por outro lado, a falta de transparência e histórico da equipe responsável pelo aplicativo causou desconfiança entre as candidatas interessadas. Em publicações feitas no X, o antigo Twitter, usuários chegaram a alertar para potenciais usos maliciosos das imagens, incluindo para forjar empréstimos ou acessar sistemas com múltiplas formas de autenticação, o MFA. Na segunda-feira, 8 deste mês de setembro, o usuário do X, Antônio Real Oficial, realizou uma investigação no código da Safos e compartilhou os resultados com o público. Segundo ele, o aplicativo possui falhas graves que permitiam acesso indevido e irrestrito à imagem das usuárias. As evidências de acesso indevido foram compartilhadas em anexo e parcialmente censuradas. Segundo a sua apuração, a falha apresentada é do tipo IDOR, Insecure Direct Object Reference, que ocorre quando o sistema expõe identificadores diretos de recursos, como IDs, nomes de arquivo ou chaves, sem verificar se o solicitante tem permissão para acessá-los. Em comentários ao Tecmundo, o Antônio Real Oficial afirmou que gostaria de proteger a comunidade LGBT antes que alguém mal intencionado obtivesse esse acesso indevido. Segundo ele, a falha era simples: o endpoint no cadastro de login, além de retornar os dados do usuário, retornava o dado de todos os usuários paginados. Conforme ele explica, por meio da falha, seria possível obter todas as informações do cadastro, desde a data de nascimento, o CPF e até as fotos. Em resposta, a Safos condenou a ação de Antônio como uma tentativa de ataque realizada por homens mal intencionados e comunicou que está investigando o caso, além de ter isolado o ambiente afetado. Neste contexto, é importante lembrar que, independente das intenções, o acesso indevido a um sistema privado ainda é considerado invasão, exceto em casos em que há programas de recompensa ou autorização expressa da empresa. Nos comentários da publicação, os usuários repudiaram a postura da Safos, que confirmou a existência da vulnerabilidade IDOR. Diante da repercussão, Antônio afirma que avalia os próximos passos. Eu ainda estou pensando no que vou fazer. Ele pondera: eles estão me caluniando na internet. O Tecmundo Security entrou em contato com a Safos, que cedeu um comentário oficial e exclusivo sobre o caso. Confira a seguir. Nosso app foi desenvolvido e ajustado por uma equipe de mulheres devs com níveis diversos, todas apoiando o aplicativo pequeno e independente. Sempre reforçamos ao longo do lançamento a dificuldade em fazer um aplicativo de maneira independente e com poucos braços. Foi um processo longo. É importante reforçar também que nosso aplicativo é uma versão beta que acabou viralizando e tendo 40 mil downloads com 17 mil usuários, durando no ar apenas 48 horas. A necessidade desse espaço ser criado é clara,
mas a falta de patrocínio, apoio e ataques dificulta a expansão do mesmo. Durante a manhã, notamos o acesso indevido publicado por um usuário e imediatamente tiramos todos os possíveis acessos aos dados do ar. Não temos, por hora, registro de dados vazados, mas sim de um acesso indevido que foi publicado. Além disso, não possuímos nenhum dado bancário de nossos usuários. Todos os processos de pagamentos foram realizados pelas próprias lojas de aplicativo, a Apple Store e a Google Play Store. Apenas possuímos comprovantes de que haviam sido feitas compras pelos usuários, mas nunca tivemos nenhum acesso a dados financeiros. Esse foi apenas um trechinho do comunicado completo que você pode conferir lá no site do Tecmundo. A convite do Tecmundo, a especialista em segurança mobile Daiane Santos explicou em mais detalhes como a vulnerabilidade da Safos funcionou. Ela contextualiza. Quando falamos de IDOR, estamos falando de uma vulnerabilidade que permite que o atacante consiga realizar a manipulação de um objeto diretamente. Esse objeto pode ser um parâmetro de consulta, um ID ou um nome de arquivo. Segundo Daiane, neste cenário, o código simplesmente assume que o solicitante é, de fato, a pessoa que afirma ser. Não há uma validação de que esse objeto pertença realmente a ela, a pessoa solicitante. Exemplificando, a especialista afirma que o caso ocorre quando o invasor acessa dados de outras pessoas, mudando apenas um identificador de URL de um site. Uma vez que não temos os dados sendo trafegados com criptografia, facilmente temos o acesso a essa URL e, consequentemente, aos outros perfis. Vamos considerar que meu número de usuário é 12345, olhando a URL, estaria como site.com.br/usuária id_conta 12345. Apenas manipulando o 12345, eu consigo acessar o perfil de outras pessoas, já que não há uma validação de que ele não me pertence. Falando sobre a segurança dos Safos no manuseio de documentos solicitados para registro, Daiane é categórica. Quando estamos falando de dados sensíveis, precisamos ter um cuidado extra para solicitar apenas os dados que sejam realmente necessários, armazená-los sempre com criptografia, em trânsito e em armazenamento. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é uma das principais diretrizes para o tratamento de informações sensíveis no Brasil. Entre as suas disposições, há regras para obter o consentimento prévio antes de coletar os dados, bem como a justificativa para fazê-lo e os mecanismos que protegem esse processo. É claro, em caso de suspeita de vazamentos, é obrigatório notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, além de outros órgãos reguladores e competentes. Nesse contexto, conforme citado anteriormente, o Safos possui justificativas críveis para a solicitação das medidas. Contudo, a necessidade deve ser explicitada de acordo nos termos de uso do serviço, que neste caso revelam detalhes bem preocupantes. Potencialmente extrapolando os limites do compreensível para muitos usuários, a documentação garantia à empresa direitos comerciais e de reuso para quase toda a interação dos usuários. A página original foi removida do site, mas usuários publicaram capturas de tela. Em detalhes, ao publicar qualquer conteúdo na plataforma, o usuário concederia a Safos uma licença gratuita e global para usar, reproduzir, modificar e distribuir esse material. A empresa poderia usá-lo comercialmente e em outros canais, inclusive para fins promocionais e publicitários. Adiante, o termo de uso da Safos estabelece que disputas devem ser resolvidas preferencialmente por meio da arbitragem, antes de qualquer ação judicial. Ao aceitar o contrato, o usuário renunciaria à participação em ações coletivas ou ter um julgamento por júri, concordando com um foro específico para eventuais processos. Contudo, há outro problema grave. No Brasil, a cláusula de arbitragem presente nos termos da Safos só é válida se o usuário concordar expressamente conforme a Lei da Arbitragem, de número 9.307 de 1996. Mesmo assim, ele mantém o direito de levar o caso à justiça comum. Já a renúncia a ações coletivas prevista no contrato não tem validade, pois o Código de Defesa do Consumidor garante que esse direito é irrenunciável. Além disso, a menção ao julgamento por júri também não se aplica ao país, já que esse tipo de julgamento ocorre apenas em processos criminais bem específicos. Conforme apontado por outros usuários, os termos de uso no Safos aparentam seguir um padrão internacional e logo inválido por natureza no Brasil.
Diante dos dados manipulados, tanto as diretrizes e regras para o tratamento quanto as medidas de segurança do aplicativo aparentam estar inadequadas, segundo a LGPD. Caso uma violação legal seja confirmada, o time responsável pelos SAFOS pode sofrer sanções, incluindo uma multa correspondente entre 2 a 10% de seu faturamento global. Além disso, em situações mais graves, como o uso ilícito dos dados, também há possibilidade de penalidades criminais. Poucas horas após a repercussão do caso, a SAFOS comunicou que apagou temporariamente seu aplicativo, o removendo tanto da App Store quanto da Play Store. Breve, a publicação justifica que a decisão foi tomada para focar em cibersegurança e que a prioridade é e sempre será a comunidade. Além disso, todas as usuárias que realizaram pagamentos na plataforma, que poderiam ter planos anuais de até R$ 500, foram reembolsadas. No entanto, com o aplicativo fora do ar, muitas das usuárias começaram a se questionar o que teria acontecido com seus dados ou como seria possível deletar permanentemente as suas contas. Outras críticas ainda pediam evidências que comprovassem que nenhum acesso indevido foi realmente feito. Nas primeiras horas da terça-feira 9, a equipe responsável confirmou que todos os dados foram deletados e que os respectivos comprovantes foram enviados por e-mail. Segundo a publicação, a intenção é reestruturar o aplicativo do zero e republicar uma versão melhorada. Se você é usuária da SAFOS e ainda está preocupada com potenciais vazamentos de dados, mesmo com o posicionamento do time responsável, é possível realizar uma denúncia pelos Serviços e Informações do Brasil e do Gov.br. Para isso, basta abrir um requerimento relacionado à LGPD e seguir as etapas no link abaixo. E você, tem algum relato similar ou alguma denúncia? Envie mensagem em nossas redes sociais ou nos e-mails contato@adrianocamacho.com e denúncia@tecmundo.com.br. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Se quiser acompanhar mais o nosso trabalho, é só ficar de olho no canal e acessar o Tecmundo Security nos links abaixo. Eu sou Adriano Camacho e até a próxima. Tchau!